Irmãos, boa noite. É um prazer estar com os irmãos, né? Eu acho que a maioria me conhece, também conhece Priscila. Eu acho que não precisa apresentar, porque ela também fica envergonhada quando eu apresento. Os irmãos sabem que sou da Igreja Central. Tem algum tempo que eu não venho aqui. Fiquei muito feliz com o convite do pastor Gelson. Eu estava perguntando, depois algum irmão me orienta, que hora que termina o culto, porque os irmãos sabem que na Central acaba 9h30, porque senão daqui a pouco eu vou levando o culto e, tá? É 9 horas que termina? 9h10, então 9h10 eu já vou estar encerrando, tá bom? O pastor Elias uma vez saiu de férias, aí pediu para todos os pregadores terminarem 9 da noite. Aí eu fiquei pensando, mas ele termina 9h30, por que eu vou terminar 9 horas também? Fui até 9h30 da noite também. Então, irmãos, é uma alegria, mas eu respeito o horário, tá bom? Eu acredito que Deus, ele fala o suficiente. Quando eu me coloco nas mãos dele, eu acredito que ele vai falar o suficiente. O que a igreja precisa ouvir, mas antes de tudo também o que eu precisava ouvir. Porque, antes de mais nada, a palavra ela bate em mim, no meu coração, na minha vida. Antes de eu transmitir essa mensagem para os irmãos. E eu vou tratar um tema que eu considero relevante para os dias atuais. O nosso tema vai aparecer no multimídia. A gente está com um probleminha no multimídia de cores. E eu vou estar ajudando os irmãos durante a mensagem sobre os tópicos que eu estarei colocando. O texto que eu vou estar trabalhando é Filipenses, capítulo 4. Se alguém quiser deixar a sua Bíblia aberta, eu vou tentar me ater a esse texto. Do 4 ao 12, eu vou trabalhar alguns versículos. Se você não conseguir me acompanhar no multimídia, você esteja lendo na sua Bíblia, que eu não vou fugir desse texto. A gente pode aí ter algum problema de versão, tá bom? Que durante o culto, o que for possível durante a mensagem, eu vou estar explicando aos irmãos. O nosso tema é o seguinte: a verdadeira felicidade está em Jesus. Eu gostaria que a igreja repetisse esse tema comigo. Amém. A verdadeira felicidade está em Jesus. Atualmente, as pessoas estão se entristecendo. Se eu tentasse explicar para você aonde a felicidade estaria alojada. Por exemplo, se você fala de uma pessoa que tem depressão, a infelicidade está ligada à falta de alguns hormônios que se chamam-se hormônios da alegria. Então, eu poderia dizer, no caso de um depressivo, também a falta de felicidade dele é um problema químico no neurônio. Eu poderia dizer assim. Mas será que em todos os casos a felicidade é apenas algo químico? Olha, eu poderia dizer que a felicidade é um conjunto de coisas. Mas antes de tudo eu preciso definir com os irmãos o que é felicidade, né? O texto que a gente vai estar lendo, e se você ler todo o livro de Filipenses, do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai perceber que nos textos, a expressão gozo, alegria ou felicidade vão aparecer 17 vezes. Aparece no livro de Filipenses a palavra felicidade ou alegria, como você preferir, 17 vezes no texto. E sabe o que é contraditório? Quem está falando em felicidade é um detento, é um homem que está preso, que se chama apóstolo Paulo. Ele fala, por exemplo, que ele foi preso várias vezes, mas se você ler, por exemplo, em Atos e Corinto, ele vai dizer que ele foi preso 2 vezes, em Cesareia e em Roma. Então é uma contradição. Como que um homem que está preso, e a gente vai ver o que Paulo sofreu, como um homem como esse vai falar em felicidade? Porque os padrões hoje de felicidade é diferente. Se você vê, por exemplo, no meio de comunicação, a felicidade, ela está sempre associada à questão da prosperidade. Ou seja, quem prospera financeiramente é feliz e é muito abençoado. Mas quem não prospera financeiramente não é uma pessoa abençoada por Deus e é uma pessoa infeliz. Mas será que a felicidade ela se baseia nisso? No tema, eu já deixei muito claro isso. A verdadeira felicidade
ela está em Jesus. E Paulo vai ensinar isso para a gente. Eu quero aqui tentar definir com os irmãos alguns termos. Primeiramente, quando a gente fala de felicidade, eu preciso falar a diferença entre felicidade e tristeza, tá? Vai aparecer nos slides também, e eu vou estar explicando. Tristeza é algo natural, tá? Tristeza é um sentimento e condição típica dos seres humanos. Todo mundo se sente triste. Você se sente triste, eu me sinto triste. É normal na emoção humana você ter tristeza. O próprio Jesus ficou triste e chorou. Então é normal. Mas eu quero dizer para você que tristeza não é infelicidade. Infelicidade é a falta de felicidade. Então eu posso estar triste e ser uma pessoa feliz. Tanto é que uma pessoa, por exemplo, quando ela tem um período de tristeza de 2 a 3 semanas, você é um sintoma de uma depressão. Então, se uma tristeza ela se delonga 2 a 3 semanas, aí é sintoma de depressão. Aí é uma doença mental, uma doença no psiquiatra, a pessoa está doente. Mas a tristeza que a Bíblia ensina, é normal você estar triste. Eu, por exemplo, poderia vir para a igreja e estar triste. Mas peraí, eu vou estar infeliz? Não, infelicidade é outra coisa. Que a Bíblia não ensina a infelicidade na vida do crente, você sabia? A Bíblia não ensina a infelicidade na vida do crente. A Bíblia ensina a tristeza e a alegria no Senhor. Talvez muitos crentes estejam, digamos assim, infelizes por 2 motivos principais. Primeiro, não está ouvindo a voz de Deus. Segundo, não estão obedecendo ao Senhor. O não ouvir e o não obedecer aquilo que Deus ele designa para a sua vida, o caminho que Ele dá à sua vida. Se você não o ouve e se você não obedece, isso vai gerar infelicidade. E eu quero dizer também que todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. Existem algumas áreas da nossa vida, se a gente for observar, vai gerar uma tristeza. Gera tristeza. Mas a tristeza não pode ser infelicidade nem na minha vida e nem na sua vida. Sabe por quê? Porque nós temos Cristo Jesus. Paulo tinha tristeza na vida dele. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um homem infeliz? Não. Não era infeliz. E quando lemos a carta, percebemos o quanto ele era um homem feliz. Como é que um homem desse pode ser feliz? Porque tem Jesus. Amado, então se você está triste hoje, eu quero dizer uma coisa para você. Você tem Jesus. E se você tem Jesus, você tem muitos motivos para se alegrar. Porque apesar de tudo que você possa estar passando na sua vida, você tem alguém que pode transformar tudo na sua vida. Para ele não existe limite de nada. E Paulo vai ensinar isso para a gente. Agora, o que é alegria? O que é felicidade? Felicidade é um estado de quem é feliz. O infeliz não consegue ficar feliz. O triste consegue ser feliz. É uma sensação de bem-estar, contentamento que pode ocorrer por diversos motivos. E ainda tem, além da gente se sentir feliz em Cristo, nós ainda temos motivos para ficar feliz. Se você, nesse momento, você for refletir durante a sua vida, você vai encontrar muitos momentos e muitos motivos para você ficar feliz. Quer ver um exemplo? Te falta alguma coisa na sua casa? Você se alimentou hoje? Você comeu? Você dormiu? Você acordou? Você está na casa do Senhor? Sabe por quê? Porque o salmista diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a casa do Senhor já é um motivo para você estar alegre. Porque você poderia estar em outro lugar. E sinceramente, eu não vejo um lugar melhor para o crente no domingo do que na igreja. Eu sou daquele antigo que pensa assim: lugar de crente domingo é na igreja. Eu penso assim, respeito quem discorda de mim, mas eu penso dessa maneira: lugar de crente é na igreja. E a igreja é um lugar onde você deve se sentir feliz. O primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos, se você quer ser uma pessoa feliz, o apóstolo Paulo vai ensinar que, em primeiro lugar, tenha comunhão em Cristo. Vamos repetir? Está dando para os irmãos lerem? Tenha.
tenha comunhão em Cristo. E Paulo, logo no início, ele já vai descrever, ele diz o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês, olha só, vocês que são motivo da minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique, e que vivam em harmonia com o Senhor. Quer ser feliz? Tenha comunhão com os irmãos. E quando Paulo fala, ele fala de uma maneira diferente. Se você ler nas outras cartas, ele não vai falar com tanta alegria desses irmãos. Ele tem muitos motivos. Se você for lendo a carta, ele vai descrever por que ele tem assim a alegria de estar com os irmãos. Então, se a gente quer ser uma pessoa feliz, a gente tem que ter alegria em ter comunhão. Começa onde? Dentro de casa. Dentro de casa. Se a gente quer ter comunhão na igreja, a gente tem que ter também comunhão em casa. Mas onde começa a comunhão? Em Cristo, na minha família, em casa, na sociedade, com os meus vizinhos. Eu tenho que ter um bom relacionamento com os meus vizinhos. Mesmo nas trevas, eu tenho que ser luz para aqueles que estão nas trevas. E o que a gente encontra mais no meio de cristãos é briga. É o que Paulo também vai falar dos frutos da carne, não é? Facção, divisão, briga. Ele vai falar sobre isso. Sabe por quê? Porque a falta de comunhão, ou os desentendimentos numa igreja, isso é fruto do trabalho maligno. Deixa eu te falar, aonde há briga, há Satanás. Aonde há briga, há Satanás no meio. Porque ele se aproveita. Eu não estou falando de conflito. O conflito é importante porque o conflito, ele equilibra. Você chega num acordo. O problema da briga é que você acaba ofendendo, você acaba machucando. Quantas pessoas são machucadas na igreja? Você sabia que muita gente é machucada dentro da igreja? Minha mãe era mãe de santo, não sei se os irmãos sabem, e eu era obrigado a frequentar o centro. Mas eu vou dizer uma coisa para você: eu fui mais ofendido na igreja do que no centro de macumba. O que está acontecendo? Se Paulo está dizendo aqui que a gente tem que amar, que a gente tem que ter comunhão, então alguma coisa está errada. Por que tantas pessoas se sentem infelizes dentro de uma igreja? Tem muita gente infeliz dentro da igreja. Por quê? Falta comunhão. A gente tem que se amar. A gente tem que estar junto. A gente tem que ter o desejo de querer ficar junto. A gente não pode ter aquele pensamento: eu não vou para a igreja porque eu não gosto daquela irmã. Aquele irmão lá. Aquele pastor, eu não gosto muito daquele pastor. Espera aí. Mas a comunhão que eu estou falando, ela começa com Cristo. Então, se você tem comunhão em Cristo, você vai ter comunhão com os irmãos. Sabe por quê? Porque mesmo se o irmão Marcos, chega para mim e me ofende, eu tenho que perdoar ele em Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou assim, que você tem que perdoar 70 vezes 7. Mas o que muitos fazem? Não, eu fui ofendido, falou mal de mim, não quero nem mais ver a cara. A gente tem que praticar mais isso, o amor, o perdão. A gente tem que amar quem está próximos a nós. Nós temos que ser pessoas agradáveis. Não é concordar com o pecado não, mas a gente tem que ser agradável. Nós somos o que? O perfume de Cristo. Temos que ser agradável. A gente não pode ser desagradável. Tem crente que gosta de ser desagradável. Ele chega e já cria um ambiente de guerra, de divisão, de dissensão. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Seja agradável, seja compreensível. Se algum irmão, alguma irmã está passando por algum problema, se coloque no lugar do outro. Antes de julgar, se coloca no lugar do outro. A gente precisa mais disso, se colocar no lugar do outro. Será que no lugar do outro eu não faria o mesmo ou até pior do que o outro fez? Então Paulo, ele ensina isso. Eu trouxe uma ilustração, chama-se a reunião da carpintaria. Eu acho que essa ilustração é uma ilustração que mais fala sobre comunhão. Quem aqui já ouviu a reunião na carpintaria? Alguém? Já ouviu? Uma já ouviu. Então acredito que a maioria não ouviu. Diz o seguinte sobre a reunião na carpintaria:
Contam que na carpintaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião das ferramentas para acertar as diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar à causa. Fazia demasiado barulho e, além do mais, passava o tempo todo golpeando. O martelo aceitou a culpa, mas pediu também que fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito. A lixa acatou, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros, a sua medida, como se for o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro, o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria novamente ficou só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e nos concentremos nos nossos pontos fortes. A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar as asperezas, e o metro era preciso e exato. Sentiram-se como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria, felicidade pela oportunidade de trabalhar juntos. Ou seja, essa ilustração é o mesmo que a igreja. Pessoas diferentes, com qualidades diferentes, com defeitos, mas existe um que é o carpinteiro, é Jesus, é o Espírito Santo que distribui o dom na igreja. E quando ele trabalha, nós conseguimos fazer coisas grandes e perfeitas, mesmo sendo imperfeito, irmãos. Esse é o segredo de se ter comunhão com o Senhor. Porque quando você tem comunhão em Cristo, Cristo trabalha na igreja, na minha, na sua vida, e consegue tudo com perfeição e com exatidão. Amém? Então seja uma dessas ferramentas. Talvez você seja o serrote ou o parafuso, só não pode ser o prego, né? Mas até o prego tem sua utilidade, tudo tem sua utilidade. Nas mãos de Deus ninguém é jogado fora não, todos aqui têm sua importância nas mãos de Deus. Então fique sabendo que você é importante nas mãos do Senhor. Então o primeiro ponto é ter a comunhão em Cristo, tá bom?